Oi, gente. Oi, boa noite. Maiara, boa noite. Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Então, é o seguinte, eu resolvi fazer uma live muito de última hora. Tudo bem? Olha, até a mãe tá presente na live, mãe. Vamos aprender aí sobre índice glicêmico. Oi, Reisla, boa noite. Tudo bem, gente? Aí a pessoa resolveu fazer live de última hora e porque eu quero falar de índice glicêmico, tá? Principalmente assim, ó, tô fazendo a live, essa live aqui, avisei só meus alunos, então se vocês puderem compartilhar essa live, porque nós vamos falar de índice glicêmico, que é um assunto bem importante para nós e que ainda causa muita dúvida entre índice e carga glicêmica. Então, para a gente aproveitar o tempo da gente, nós vamos falar disso. Então, se vocês puderem compartilhar essa live, eu agradeço. Tati, boa noite! Então, tudo bem, Tati? Gente, hoje eu tive tanta coisa, até o voo do meu filho foi cancelado. Foi uma loucura, uma confusão, problemas na empresa, mas tudo resolvido, graças a Deus, e por isso que eu anunciei, falei da live de última hora, eu falei, mas vamos fazer, né? Já tinha me proposto a fazer, então vamos falar. Então, já falei do tema para vocês, a gente vai falar de índice glicêmico, que é fundamental para o tratamento e o manejo do diabetes, né? Então, esse é o nosso tema de hoje. Qual a melhor estratégia para reduzir o índice glicêmico na dieta, tá? De um paciente com diabetes. Então, a gente vai discutir sobre as abordagens, tá? Que, logicamente, baseadas em evidências, como vocês sabem, que eu gosto disso, a gente tem que trabalhar com evidência científica, a gente tem que estar calçado nisso. Mas essas estratégias que eu vou passar para vocês hoje é para ajudar os pacientes a controlar, né, os níveis glicêmicos de glicose no sangue, então, que é essencial para a gestão do diabetes. Só que antes da gente começar a falar de estratégia, a gente tem que saber e aprender o que é o índice glicêmico, né? Então, o que é índice glicêmico? O índice glicêmico, gente, é a medida que classifica os alimentos com base na velocidade de absorção desses alimentos, tá? E isso eleva os níveis de glicose no sangue, certo? Então, os alimentos com alto índice glicêmico, eu acredito que isso não seja uma novidade para vocês, são digeridos e absorvidos rapidamente, quase que instantaneamente, causando picos rápidos de glicemia. Enquanto alimentos com baixo índice glicêmico ou moderado têm um efeito menor na velocidade de absorção e, consequentemente, então ele tem menores picos glicêmicos. Só que, gente, o que é fundamental a gente entender, tá? Como nutre em diabetes? Que o índice e a carga glicêmica, elas não são a mesma coisa, mas elas estão diretamente relacionadas quando a gente fala de controlar a glicemia de um paciente com diabetes, tá? Por quê? Porque a gestão do diabetes não é só evitar o açúcar, tá? É sobre um equilíbrio geral, um equilíbrio global dos alimentos que são consumidos, e isso inclui o carboidrato, a proteína e a gordura. Esses 3 macronutrientes, eles influenciam nos níveis de glicose e também modificam o índice glicêmico. Anotem isso. Então, carboidratos, proteínas
e gorduras influenciam e modificam o índice glicêmico da dieta. Vocês escutam muito, gente, eu falar sobre o impacto do alimento na glicemia do paciente. E isso fica muito evidente quando a gente tem um paciente com diabetes tipo 1, tá? A glicemia, quando esse paciente come um alimento de alta carga glicêmica, a glicemia dele sobe na velocidade da luz, tá? Quando o paciente come um alimento de baixa carga glicêmica, essa glicemia sobe, porém não tão rápido. É isso que vocês precisam entender. Cris, isso impacta em outro diabetes? Sim. O índice glicêmico, gente, e a carga glicêmica, eles impactam não só no diabetes, eles impactam na glicemia de qualquer pessoa, até de uma pessoa que não tem diabetes. Só que a diferença é que nas pessoas que não têm diabetes, nós temos hormônios contrarreguladores, né? Então, da mesma forma como nós que não temos diabetes, o que vai acontecer? Se eu como um alimento de alto índice glicêmico, eu vou ter uma velocidade de absorção desse açúcar muito rápido, da mesma forma que qualquer pessoa, porém, eu tenho insulina que sobe na mesma velocidade. Isso impacta em que em mim? Em que? Em nós que não temos diabetes? O excesso dessa glicose disponível vira gordura, tá? E as pessoas aumentam peso. Qual é o impacto disso num paciente com diabetes? Ele não tem insulina. Então, a glicose sobe na velocidade da luz, mas ele não tem a insulina que vai responder a esse aumento do pico de glicose, né? E por isso que ele aplica. Então, a glicemia sobe imediatamente, isso é muito evidente, vocês vão ver que tratam pacientes com diabetes tipo 1, no paciente com diabetes tipo 1. No diabetes tipo 2, em outros tipos, no diabetes gestacional, vocês vão ver um impacto um pouco menor, mas ainda assim ele tem, certo? Então, isso é importantíssimo vocês entenderem, tá? Então, sobe para todo mundo. Só que além de impactar, não só o índice glicêmico impacta, mas também a quantidade de carboidrato impacta também nesse pico glicêmico. Tanto que a gente fala de índice glicêmico, de carga glicêmica. A gente fala dessas duas coisas para tratar um paciente com diabetes. Por quê? Tanto a carga glicêmica quanto o índice glicêmico vão impactar nos picos de glicose no sangue. E é esse manejo que é fundamental para nós aqui, tá? Então, por exemplo, é importante vocês entenderem que para a aplicação da insulina, por exemplo, no paciente com diabetes tipo 1 ou tipo 2, que já está totalmente insulinizado, vocês não vão usar o índice glicêmico para cálculo da quantidade de insulina a ser aplicada. Porque a razão insulina-carboidrato é calculada a partir da quantidade de carboidrato de um alimento e não da velocidade de absorção. O que isso quer dizer, Cris? Isso quer dizer que, por mais que esse paciente coma um alimento de baixo índice glicêmico ou modulado, né? Ou que vocês modificaram o índice glicêmico desse alimento para deixar ele mais baixo, por mais que ele coma esse alimento e a velocidade seja menor, ainda assim ele vai ter que contar, porque a velocidade é menor, ele não tem um pico tão grande, mas ele vai ficar acima da média. Por quê?
porque ele não tem reserva pancreática. Então, ele vai precisar usar insulina ou medicamento. Mas, se ele usar insulina, ele vai usar a quantidade de carboidrato daquele alimento de baixo índice glicêmico para calcular a quantidade de insulina que ele vai colocar. Tá claro isso por enquanto para vocês? Escrevam para mim se tá claro, se não ficou confuso. Eu quero que isso fique muito claro para vocês. Entenderam? Coloquem aí para mim, para eu entender quais são as dúvidas, para a gente sanar as dúvidas. Ok? Então, lembrem, para calcular a dose de insulina aplicada, usa a quantidade de carboidrato do alimento. Para a gente diminuir a velocidade do pico, a gente vai usar o índice glicêmico, certo? Beleza isso? Ótimo, Tati, que bom. Sinaliza para mim. Sendo assim, nós poderemos modular o índice glicêmico dos alimentos. O que significa isso? A gente vai modular a velocidade de absorção do alimento, deixando esse alimento com uma velocidade de absorção mais lenta, ok? Mais devagarinho. Então, a gente pode usar de estratégias para reduzir o índice glicêmico da dieta dos pacientes, tá? A gente pode ajudar o paciente a estabilizar os níveis de glicose no sangue. Para quê? Por que a gente precisa estabilizar? Para prevenir complicações, para melhorar a qualidade de vida desses pacientes no geral, tá? O que a gente não pode é assim, prescrever uma dieta restrita para esse paciente. Por quê? Porque a dieta restrita, os pacientes não conseguem seguir. Porque lembre-se, o diabetes é uma doença que vai levar a vida inteira. Então, não pode ser uma dieta restritiva. Ele não vai levar uma dieta restritiva para o resto da vida. Até porque uma dieta restritiva não vai melhorar o controle glicêmico, a não ser que ele passe absolutamente fome. Porém, esse paciente que não tem uma reserva no pâncreas de insulina, mesmo que ele coma nada, a glicemia vai subir. Por que a glicemia sobe? Mesmo se esse paciente não come absolutamente nada. Porque enquanto ele tiver reserva de gordura no corpo dele, ele vai queimar para produzir açúcar, para produzir glicose via gliconeogênese hepática. Então, se o paciente não comer, ele vai queimar a gordura dele para produzir glicose enquanto há gordura. E esse paciente vai emagrecendo e definhando, entendeu? Mas as glicemias estarão altas, ok? Então, por isso que dietas restritivas em diabetes a gente não pode nem pensar, nem falar. Não existe isso. O que a gente tem que saber é como modular o índice glicêmico, melhorar a carga glicêmica dos alimentos, para diminuir, além da velocidade de absorção, os picos de glicose. Então, o alimento, se ele for absorvido mais lentamente, a gente consegue regular melhor. Porém, se ele é um paciente insulinizado, nós vamos ter que contar carboidratos daquele alimento, independente se ele é de baixo ou alto índice glicêmico, nós vamos contar o carboidrato daquele alimento, certo? Por exemplo, vamos dar um exemplo prático, né, gente? Digamos que vamos pegar um alimento, o arroz integral. O arroz integral, ele é um alimento de baixo índice glicêmico, concordam comigo? Concordam, né? Ele é de baixo índice glicêmico, por quê? Ele tem muita fibra, então ele sobe a glicemia mais lentamente. Mas digamos que esse paciente é insulinizado, ele usa a contagem de carboidratos para calcular a dose de insulina que ele vai aplicar. Concorda que
olha só que interessante. Se esse paciente, ele está comendo um arroz integral, ele tem uma velocidade baixa, né? Ele tem uma velocidade de absorção menor, então mais baixa. Comparado com o arroz branco é alto índice glicêmico, ele tem uma velocidade, um pico muito rápido, certo? Então ele sobe muito rápido a glicemia. Porém, se esse paciente for insulinizado, prestem atenção. O arroz integral tem, em uma colher de sopa, 5 gramas de carboidrato. O arroz branco também tem os 5 gramas de carboidrato. Certo? Então, qual que é a diferença entre eles? Eles têm a mesma quantidade de carboidratos, porém com velocidade diferente. E o que eu vou usar para contar o carboidrato para esse paciente aplicar insulina? O carboidrato e não o índice glicêmico, ok? Isso tem que ficar claro. Perfeito isso para vocês? Entenderam, né? De acordo com o exemplo. Tá, agora vejam só. Se esse paciente, então, ele comer um alimento de baixo índice glicêmico, ele tem que contar o carboidrato do mesmo jeito? Sim. Sim, porque não importa, de novo, não importa a velocidade de absorção, importa é que tem carboidrato, então nós temos que contar do mesmo jeito, tá? Só porque às vezes pode confundir. Nossa, ele tá sendo absorvido bem devagarinho, eu tenho que corrigir, se o paciente toma insulina, tem que corrigir. Então, precisa corrigir. E para isso, você vai usar o carboidrato, a quantidade de carboidrato daquele alimento para fazer insulina, tá? Então, como que nós podemos modular o índice glicêmico, né, dos alimentos? Como que a gente pode fazer isso? Além, obviamente, de educar o paciente sobre o equilíbrio, né, dos macronutrientes, a gente pode ensinar o paciente a escolher fontes de carboidrato de baixo índice glicêmico, beleza, né? A gente pode. Mas se o paciente olha para você e fala assim, eu não gosto, eu não quero, você fala para ele, olha, você precisa comer arroz integral. Agora, pega isso que eu tô falando para vocês. O que é comum o nutricionista normalmente fazer? Principalmente quando se trata de um paciente com diabetes. Na hora ele fala assim, mas agora você vai ter que comer arroz integral. Tô falando aí de uma refeição, eu peguei o arroz integral para Cristo. Mas normal, né? A gente quer que ele coma melhor, coma mais saudável, que ele tenha uma dieta rica em fibras. Então, é normal, né? E que realmente o arroz integral, nutricionalmente, é um arroz rico. Mas se o paciente olha para sua cara e fala assim, eu não quero, eu não gosto, eu não vou fazer. O que é melhor? Né? O que é melhor? Melhor seria ele comer. Mas, o que é melhor para nós? Para nós, o que nós buscamos é que esse paciente controle a glicemia, de alguma forma. Se esse paciente fala, eu não como arroz integral e você insiste, é muito mais fácil ele escapar de você e ele não controlar essa glicemia nunca mais. Até porque ele deve ter ido em outras profissionais que fizeram exatamente a mesma coisa. Mas nós precisamos reter esse paciente. Por quê? Porque a gente quer o controle da glicemia. Então, se a gente quer o controle, nós vamos respeitar se ele não quer e ele não gosta. Mas como que a gente faz para diminuir, então, o índice glicêmico deste arroz? Se ele não quer outro, né? Ele quer arroz branco. Então, primeira coisa, o que a gente pode fazer? É combinar
esses alimentos. Então, qual é a combinação de macronutrientes que pode diminuir a velocidade de absorção desse arroz branco? O que a gente vai combinar com ele? A batata. Qual é a combinação que eu posso fazer de macronutrientes que eu vou diminuir a velocidade de absorção da batata? Qual que é? Se é um pão, eu quero comer o meu pão francês branco. Qual alimento, qual macronutriente você vai combinar com esse carboidrato para diminuir a velocidade de absorção? Vamos combinar o quê? Podemos combinar proteína e gordura. Ou proteína ou só gordura. Por quê? Porque a proteína demora mais para digerir. Então, ela tem uma velocidade de absorção muito menor, já que o processo de digestão da carne ela é mais lenta, da proteína, né? Seja lá o que for, do ovo, da proteína que vocês escolherem. Por si só, a proteína já é de mais lenta digestão, ok? Quando combinado com o carboidrato, ele vai diminuir a velocidade de absorção do carboidrato. E a mesma coisa a gordura. A gordura vai diminuir a velocidade de absorção do carboidrato. Por exemplo, se eu combinar o pão de manhã com guacamole. O guacamole é feito de abacate. Para quem não sabe o que é o guacamole, é o abacate todo picadinho, feito com tomatinhos, temperos, cebolinha, essas coisas, sal e pimenta. A gordura é o lipídio, gente, ele também tem uma digestão lenta. E, sendo assim, se a digestão é mais lenta, a velocidade de absorção é mais lenta. Então, se eu combino isso com aquele pãozinho francês que ele gosta, né? E com o guacamole, eu tenho a gordura combinada com o carboidrato, que é um carboidrato de alta absorção, mas que eu tô modificando a velocidade de absorção desse carboidrato. Eu vou deixar ele combinado com essa gordura do abacate, porque a gordura tem uma digestão mais lenta e que vai lentificar a absorção desse carboidrato, certo? E com isso, vai evitar os picos glicêmicos muito altos que faria esse pãozinho. Entenderam? Porém, se esse paciente usa insulina, seja ele tipo 2 ou tipo 1, ele vai contar as gramas de carboidrato deste pão, independente da velocidade dele, ok? E aí vai fazer o cálculo da insulina. Então, a combinação de alimentos faz vocês modificarem a velocidade de absorção. É importante vocês combinarem esses nutrientes, certo? Então, por exemplo, também, olha, pega essa estratégia aqui que eu vou dar para vocês. Se a proteína muda a velocidade de absorção do alimento, concorda que se, por exemplo, ele usar eu gosto muito de usar nos pacientes a proteína do peptídeo de colágeno, tá? Usar para os pacientes. A proteína do peptídeo de colágeno também diminui a velocidade de absorção. O whey protein diminui a velocidade de absorção do carboidrato quando combinados, certo? Então, qual pode ser uma estratégia? De repente, um chá de proteína de colágeno dá para fazer. Então, ele pode usar depois da refeição um chá de proteína de colágeno. É gostoso e ele vai diminuir a velocidade de absorção do alimento. Certo, gente? Beleza? Então, vocês podem modular
com nutrientes, macronutrientes modulam então a velocidade de absorção do carboidrato. O que mais que a gente pode fazer? A gente vai incorporar fibras na dieta, né? Então, por exemplo, salada e legumes melhoram a velocidade de absorção. Então, aquela estratégia, comer a salada primeiro, o legume primeiro, para depois a proteína, para depois a proteína e depois o carboidrato, é extremamente válida, tá? Pra gente diminuir a velocidade de absorção do carboidrato. Que mais que a gente pode fazer, né? Já que a fibra ajuda a retardar a velocidade de digestão, a gente pode aumentar ainda mais a quantidade de fibra. Pensa, às vezes é um paciente que come pouca salada, que ele come pouca verdura. Por mais que você incentive, ele mesmo assim não come muito. Então, o que você pode fazer para aumentar essa quantidade de fibras da dieta dele? Uma das estratégias, por exemplo, é você usar sementes. Sementes combinadas, tipo gergelim, linhaça, pepita de girassol, semente de abóbora. Essas sementes combinadas podem ser colocadas em cima da salada. E ele pode comer aumentando, já que ele come pouca salada, aumentando a quantidade de fibras que ele come e diminuindo a velocidade de absorção do carboidrato que ele virá depois, né? Que ele comerá. Vocês já comeram, gente, um pãozinho com manteiga e linhaça dourada em cima? É uma delícia. Além de ser crocante para os pacientes que gostam do croque, né? É uma delícia. O sabor é delicioso. Provem para você ver. Isso modula o carboidrato do pão. Outra estratégia, por exemplo, esse paciente só quer comer o arroz branco, como a gente citou. Ele pode muito bem, se você, esse paciente cozinhar o arroz branco, por exemplo, com aveia, modula, você já modifica a velocidade de absorção. Se esse paciente pegar essas sementes e colocar em cima desse arroz, você já diminuiu a velocidade de absorção desse arroz. Então, você modificou o índice glicêmico desse alimento, tá? E o que mais que modifica o índice glicêmico, gente? O que mais? O cozimento. O cozimento também. Quanto mais cozido um alimento, mais fácil digestão ele tem. Quer ver, por exemplo? Vou dar um exemplo para vocês. Quando o paciente está hospitalizado e o médico prescreve, digamos que ele fez uma cirurgia, sei lá, uma cirurgia de intestino, por exemplo, o médico pede uma dieta leve. Quem é nutricionista de hospital? Aqui sabe que o que é uma dieta leve? É uma dieta de fácil digestão. Por quê? Ela tem que ser extremamente cozida. O arroz é papa, o legume é uma papa, ela é praticamente papa. É caldo de feijão, não vai o grão. Por quê? Porque essa digestão, ela tem que ser facilitada. Então, é absorvida rapidamente. Então, quanto mais cozido o alimento, mais rápido eu vou ter digestibilidade. Mais absorvido, mais rápido ele é, ok? Então, por exemplo, se eu uso uma massa e eu cozinho demais essa massa, a velocidade de absorção dela é muito rápida. A massa mole, o macarrão mole, sobe a glicemia, que é uma loucura. Ao passo que se ela ficar al dente, já diminuí, já mudei a velocidade de absorção desse açúcar. E aí você vai modular com outras coisas, né? Você já deixou a massa al dente. Então agora, o que eu vou combinar essa massa para que ela fique ainda de mais baixa absorção, né? O que eu vou colocar ali? A salada, eu posso colocar sementes,
né? Eu posso colocar o abacate, que é a gordura, combinar pedacinhos de abacate nessa salada, que eu vou modular a velocidade de absorção já dessa massa que já está al dente. Lembra da fibra, que a fibra modula? O que a gente pode usar de estratégia? Um psyllium. Um psyllium colocado, o paciente toma 15 minutos antes, então, da refeição, vai diminuir. O que vocês vão fazer com isso? O psyllium, ele vai inchar, ele vai ficar tipo uma gominha. Então, além desse paciente ter saciedade, comer menos na hora da refeição, quando ele come menos, eu vou ter menos carboidrato disponível, certo? Então, eu já vou diminuir não só a velocidade de absorção, mas a carga glicêmica desse alimento, né? Porque ele já comeu menos, né? Então, por exemplo, a carga glicêmica também tem a ver com a quantidade. Uma banana tem mais ou menos 14 gramas mais, né? Uma banana nanica grande tem quase 28 gramas de carboidrato. Se eu comer metade da banana nanica, eu tô comendo 14, né? Então, eu já modifiquei a quantidade de carboidrato. Mas, muito mais ainda, você modificou nessa refeição, tomando psyllium antes, você modificou a velocidade de absorção desses carboidratos que vêm na sequência. Então, você pode usar isso como estratégia, né? Então, técnicas de cozimento, usar as fibras, modular com macronutrientes. Isso tudo modifica a velocidade de absorção. Outra coisa que também, gente, é legal, que fruta. Veja só, fruta. A fruta é a bananinha no micro-ondas que você quer de sobremesa, né? A gente sempre fala às vezes para o paciente, quer uma sobremesa saudável? Põe a banana no micro-ondas. Quando você cozinha, você aumenta a velocidade de absorção. Beleza? Mas, digamos que esse paciente vai comer fruta. Toda fruta madura, ela tem uma absorção maior, ela tem mais carga glicêmica. Então, ela tem mais carga glicêmica, é uma fruta madura, então ela vai precisar muito menos esforço do nosso intestino, né, do estômago e do intestino, para trabalhar na digestão e absorção desse alimento, porque já está bem madura essa fruta. Nós temos mais frutose disponível, então nós temos uma velocidade de absorção muito rápida e uma carga glicêmica muito alta. Então, frutas que não estejam tão maduras já dificulta a digestão e já vai também ter menos frutose disponível, né? E a gente já consegue modular melhor o índice glicêmico desse alimento, beleza? Então, esses passos, gente, que vocês podem começar hoje mesmo a fazer, né? Oi, Ivan, tudo bem? Você pode recomendar para os seus pacientes, são essas pequenas substituições e modificações da alimentação sem mudar e dar nada restrito para o seu paciente. E assim você faz com que esse paciente ele tenha uma adesão muito maior, tá? Para tudo isso. E aí a glicemia vai entrando dentro da meta, tá? Então, gente, eu espero que de verdade vocês tenham tido hoje insights valiosos, tá? De como ajudar na dieta dos pacientes para controlar melhor as glicemias desses pacientes com diabetes. E agora eu gostaria de saber de vocês. Vocês têm alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta relacionada a isso para mim? Aproveitem. As minhas alunas têm acesso fácil, né? A mim, ao canal do Telegram, tudo bonitinho. Mas eu fico aqui à disposição se vocês tiverem alguma pergunta. E vocês também podem me contar as experiências que vocês têm
com estratégias de baixo índice glicêmico, tá bom? E quais os desafios, né, que vocês enfrentam em relação a isso? Em relação a essa questão, né? Mas ficou claro essa diferença entre índice glicêmico, a carga glicêmica e a quantidade de carboidrato de um alimento. Ficou tranquilo para vocês? Tomara que tenha ficado, tá? E é isso, gente. O importante é que com estratégias específicas você vai fazer uma diferença significativa na vida dos pacientes de vocês, tá bom? E olha só, nós vamos voltar com as nossas lives ao meio-dia, tá? Eu só precisava de uma semaninha aí de descanso, porque o Rodrigo estava em casa, eu queria ficar mais pertinho dele, porque daí hoje ele já foi. Então, assim, ó, falei que eu ia fazer a live todo dia ao meio-dia, eu vou fazer. Então, amanhã eu entro nos eixos e faço a live ao meio-dia, tá? Não sei do tema ainda, mas eu vou dar uma olhada e coloco lá no grupo para vocês, meus alunos, tá? E eu conto com vocês, para vocês espalharem, né? Quando eu entrar ao vivo, clicar aqui no aviãozinho e mandar pros nutris, pros amigos de vocês, que isso é bem legal, a gente leva informação para mais pessoas, tá bom? Então vamos lá, gente. Um beijo, até amanhã. Até amanhã na nossa live ao meio-dia. Beijo, boa noite.